Capítulo 68. Quando os gregos quiseram ver Jesus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. João, capítulo 12, verso 20 a 22. Nesse tempo, a obra de Cristo parecia ter sofrido uma cruel derrota. Ele havia sido vitorioso na controvérsia com os sacerdotes e fariseus, mas estava claro que eles nunca o aceitariam como o Messias. A separação final tinha chegado. O caso parecia sem esperança, mas o grande evento que dizia respeito a todo o mundo estava para ocorrer. Quando Cristo ouviu o veemente pedido: queremos ver Jesus, que ecoava o clamor do mundo faminto, seu rosto se iluminou e ele disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqueles homens vieram do Ocidente para encontrar o Salvador já no fim da sua vida. No começo, os magos tinham vindo do Oriente. Esses gregos representavam as nações, tribos e povos do mundo. Gente de todas as terras e todas as idades seria atraída pela cruz do Salvador. Os gregos desejavam conhecer a verdade sobre a missão de Cristo. Quando disseram: queremos ver Jesus, ele se encontrava em uma parte do templo onde só os judeus podiam entrar. Mas ele saiu dali para encontrar-se com os gregos no pátio externo, onde teve uma conversa pessoal com eles. A indagação dos gregos mostrou a Cristo que o sacrifício que ele estava para fazer traria muitos filhos e filhas para Deus. Sabia que os gregos em breve o veriam numa situação que sequer podiam sonhar. Eles o veriam ao lado de Barrabás, um ladrão e assassino. À pergunta: que farei com Jesus, chamado Cristo? O povo responderia: crucifica-o. Mateus capítulo 27, verso 22. Fazendo esse sacrifício pelo pecado, Cristo sabia que o seu reino seria perfeito e se estenderia por todo o mundo. Ele atuaria como restaurador e seu espírito prevaleceria. Por um momento ele ouviu vozes a proclamar por todas as partes do mundo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Naqueles estrangeiros ele viu a garantia de uma grande colheita e expressou a antecipação desse fato, o cumprimento de suas esperanças, nestas palavras: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas ele nunca se esqueceu da maneira pela qual essa glorificação ocorreria. O mundo só poderia ser salvo por sua morte. Como um grão de trigo, o Filho do Homem devia ser lançado no solo para morrer e ser sepultado, mas ele voltaria a viver. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair da terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João capítulo 12, verso 24. Quando o grão de trigo cai no solo e morre, ele brota e produz frutos. Da mesma maneira, a morte de Cristo resultaria em frutos para o reino de Deus. Em harmonia com a lei do reino vegetal, a vida haveria de ser o resultado da sua morte. Ano após ano, o fazendeiro conserva sua provisão de grãos, jogando fora aparentemente a melhor parte. Por um tempo, deve ficar escondida no sulco, cuidada pelo Senhor. Então, aparece a haste, depois a espiga, e logo o grão na espiga. A semente enterrada no solo produz fruto, o qual, por sua vez, é plantado. Dessa maneira, a colheita é multiplicada. Da mesma maneira, a morte de Cristo na cruz produzirá fruto para a vida eterna. Contemplar esse sacrifício será a glória dos que viverão através dos séculos eternos como frutos desse sacrifício. Cristo poderia ter salvado da morte se assim quisesse, mas, se fizesse isso, ele deveria continuar só. Somente caindo ao solo para morrer é que ele poderia se tornar a semente para essa imensa colheita, a grande multidão remida de Deus. Todos devem aprender essa lição de sacrifício. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A vida deve ser lançada no sulco da necessidade do mundo. O amor e o interesse próprios devem morrer.
E a lei do sacrifício é a lei da autopreservação. Dar é viver. A vida que será preservada é a vida que é oferecida gratuitamente ao serviço a Deus e aos outros. A vida dedicada ao eu é como o grão que se come. Ela desaparece e não há crescimento. Podemos juntar tudo o que pudermos. Podemos viver, pensar e planejar para o próprio benefício. Mas a vida passa e não fica nada. A lei do Senhor ao próprio eu é a lei da autodestruição. Quem me serve, disse Jesus, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Todos os que têm carregado a cruz de sacrifício com Jesus terão parte com ele em sua glória. Esses são cooperadores de Cristo, e o Pai os honrará, assim como ele honra o seu Filho. A mensagem dos gregos trouxe à mente de Jesus a obra da redenção, desde quando o plano tomou forma no céu, até a sua morte, agora tão próxima. Uma nuvem misteriosa parecia envolver o Filho de Deus. Ali estava ele, absorto em seus pensamentos. Finalmente, sua pesarosa voz quebrou o silêncio. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? A humanidade de Cristo recuava diante da hora do abandono, quando todos o veriam castigado, ferido por Deus e afligido. Ele recuava de ser tratado como o pior dos criminosos e da morte vergonhosa, sem nenhuma honra. Um sentimento do horrível fardo do pecado humano, o da ira do Pai, por causa da iniquidade, fez o Espírito de Jesus desfalecer. A palidez da morte cobriu seu rosto. Ouve-se a voz de Deus. Veio então a divina submissão à vontade do Pai. Cristo disse: Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Somente mediante a morte é que Cristo podia vencer o reino de Satanás, redimir a humanidade e glorificar a Deus. Jesus aceitou o sacrifício, concordou em sofrer como aquele que levou sobre si o pecado. Uma resposta veio da nuvem que pairava sobre a sua cabeça. Eu já o glorifiquei e o glorifiquei novamente. Na provação que se aproximava, os sofrimentos divino-humanos de Cristo glorificariam, de fato, o nome de seu Pai. Ao ser ouvida a voz, uma luz envolveu a Cristo, como se os braços do poder infinito se lançassem em torno dele como uma muralha de fogo. Ninguém ousou falar. Todos olhavam fixamente para Jesus. Quando o Pai terminou de dar o seu testemunho, a nuvem subiu e se dispersou no céu. Os indagadores gregos viram a nuvem, ouviram a voz, entenderam o seu significado e reconheceram a verdade acerca de Cristo. Aquele que tinha sido revelado para eles como o enviado de Deus. A voz de Deus tinha se manifestado no batismo de Jesus e, de novo, em sua transfiguração. Agora, um número maior de pessoas a ouviu, nessa terceira ocasião. Jesus havia acabado de fazer seu último apelo e pronunciado a condenação dos judeus. Agora Deus outra vez reconheceu aquele a quem Israel tinha rejeitado. Esta voz veio por causa de vocês, disse Jesus, e não por minha causa. Era o sinal dado pelo Pai de que Jesus tinha falado a verdade e era o Filho de Deus. Chegou a hora de ser julgado este mundo, Cristo continuou. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E se eu me tornar o sacrifício expiatório pelo pecado humano, o mundo será iluminado. O domínio de Satanás sobre homens e mulheres será quebrado. A desfigurada imagem de Deus será restaurada na humanidade, e a família dos crentes santos finalmente herdará o lar celestial. A cruz, a cruel e vergonhosa cruz, com todos os horrores que a cercam, ele a viu em resplandecente glória. A redenção humana não resume tudo o que é realizado pela cruz. O amor de Deus é demonstrado para o universo. As acusações de Satanás contra o céu estão para sempre respondidas. Os anjos, como também os seres humanos caídos, são atraídos para o Redentor. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Muitas pessoas estavam ao redor de Cristo quando ele disse essas palavras.
Todavia, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Ele dera incontáveis sinais, mas eles fecharam os olhos e endureceram o coração. Agora que o próprio Pai havia falado e eles não podiam pedir mais sinais, ainda se recusaram a crer. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de ser expulsos da sinagoga. Para se salvarem da condenação e da vergonha, eles negaram a Cristo e rejeitaram a oferta de vida eterna. Que terrível para os que não reconheceram o momento de sua oportunidade. Lenta e dolorosamente, Cristo deixou para sempre os pátios do templo.